Bom dia, iniciando mais um dia de operações, hoje dia 4 de maio, o mercado dia anterior aí veio de um padrão de spike channel, né? Então teve aqui um spike que foi o gap, mais essa continuidade, um spike e depois o mercado ele veio trabalhar aí no canal estreito, né? Então durante uma boa parte do dia o mercado vem então aqui nesse canalzinho estreito, corrigiu um pouco mais aqui, depois ele poderíamos trazer aqui como um canal, né, um canal estreito, depois uma correção, um rompimento da linha de tendência e fechando aí próximo à máxima, né, mas fechando aí um bom dia de tendência de alta, né, desde a abertura. Também foi um padrão aqui de small pullback trend, né, então aquele padrão de correções curtas, né, então o mercado faz um novo rompimento, à medida que ele rompe, ele tem uma correção curta. Uma das características desse padrão são as barras, né? Então, as barras elas demonstram algum tipo de hesitação, né? Nós já comentamos sobre isso. Então, nunca parece que é um rompimento forte, né? Que é uma tendência forte. Então, por exemplo, aqui você tem um rompimento, uma continuidade ruim, seguido de um outro rompimento. E aí você tem uma correção lateral com dojis. Aí você tem um outro rompimento, continuidade ruim, correção e dojis. Outro rompimento da mesma forma. As correções elas são curtas, né? Mas os rompimentos eles nunca dão assim uma expectativa, né, maior assim de uma maior probabilidade de uma continuidade desse movimento, né? Então, e o mercado mas ele vai se afastando, vai alcançando novas máximas e muitas vezes quem vai tentando operar isso do lado oposto vai sofrendo aí, vai tendo prejuízos, né? Então, padrão aí também de small pullback trend. E no dia de hoje o mercado então abriu aqui mais ou menos próximo já dessa linha dessa correção, né, no início do canal, né, que seria aqui. O mercado abre aí com uma boa perna de alta, né, com 4 boas barras de alta. Então, fechando próximo às suas máximas, com bastante urgência, né? Porém, 50% dos rompimentos da abertura, primeiro rompimento, os primeiros, né? Na abertura eles têm 50% de chance de falhar. Então, o que aconteceu? Falhou, veio aqui uma correção em 2 pernas, o mercado então trabalha aí durante o dia nessa lateralidade. Bom, então com isso, né, as premissas que nós temos aqui efetivamente de uma retomada dessa tendência, né? Então o mercado pode ter feito aqui realmente um spike channel e aí uma correção aqui mais ou menos na região de 50% para retomar aqui a tendência de alta e vir testar preços mais altos, de repente rompendo aqui essa máxima anterior e seguindo aí um padrão de tendência de alta. Uma outra expectativa aqui seria uma falha e o mercado trabalhar isso aqui como uma lateralidade, né? Então, isso aqui ser a primeira perna na lateralidade e aqui agora o mercado trabalhar, por exemplo, fazer 2 pernas aqui de baixa e começar a trabalhar dentro desse range mais amplo aqui, né? Então, essas são as duas expectativas para esse momento, né? Então, a gente pode buscar operar isso como um padrão de continuação da tendência de alta ou entendendo que o dia já demonstra, né, características de lateralidade, buscar vender alto, comprar baixo e tentar sair scalps, né? Eu acho que nesse momento, com essa configuração, com essas falhas, né, então mercado falhando, forte rompimento com continuidade ruim, forte rompimento de baixo com continuidade ruim, barras internas, falhas acima de barra, falha abaixo de swings anteriores, né, falhas acima, falhas abaixo. Então, frustração, né? Então, quem vendeu aqui achando que o mercado estaria realmente já num possível início, né, de um rompimento de baixo, se frustrou. E tal qual quem comprou aqui também da mesma forma se frustrou. Essa é uma marca da lateralidade, a frustração, né? Então, veja, agora a gente está aí com uma forte barra de alta, 500 pontos já, uma barra forte, que reverteu aí os últimos fechamentos. Não seria nada improvável essa barra falhar e a gente ter uma outra barra de baixa na sequência, né?
que seria essa aqui. Então, essa é uma das marcas da lateralidade, a frustração. Então, observar essas características e, de alguma forma, buscar estruturar alguma operação. Nesse momento eu estou esperando, mas estou com uma expectativa mais para trabalhar esse dia como uma lateralidade, mas eu gostaria que o mercado viesse testar novamente aqui essa região do topo, né? E falhando nessa região do topo, eu buscaria assim fazer vendas, né? Buscar vender aqui e com a expectativa de que ele voltasse para o meio desse range, né? Bom, a princípio que eu tenho armado é isso. Eu não vou comprar aqui agora. Poderia, né, pensando na expectativa de tendência, de continuidade, seria um setup aqui de fundo triplo, né, uma wedge aqui. Então, um rompimento, uma correção em forma de wedge, seria uma bandeira em forma de wedge, e aí você poderia comprar essa barra de sinal, buscando aí pelo menos um projetado para cima. Pelas características que eu observei aqui, dá um pouco de confusão e eu não vou buscar comprar alto aqui, né? Então eu estaria comprando alto nessa lateralidade, mesmo com essa. Aí eu teria que me posicionar aqui para buscar esse movimento de um início, né? De uma retomada de tendência. Então com alvos aqui maiores faria sentido na equação, mas não é a maior expectativa que eu vejo nesse momento, então eu vou esperar realmente alguma coisa mais ou menos por aqui, né? O mercado falhar aqui, me dá um setup de venda, eu acho que eu vou buscar vender. Caso ele continue aqui, tenha continuidade, rompa, né, essa máxima anterior, rompa a máxima do dia anterior, e aí sim eu busco operar isso como uma tendência, busco encontrar alguma operação aqui de tendência após alguma correção. Nesse momento não é o que eu estou esperando fazer. Em relação às notícias aí, já dei uma olhada, não tem nada de relevante para hoje, principalmente para essa manhã, então com relação a isso não há nenhum tipo de problema que possa trazer, nenhuma notícia, né, que possa trazer algum tipo de maior volatilidade. Eu iniciei aqui a abertura às 10h05, né, então 10h45, já tem aí uns 40 minutos de acompanhando o mercado, então já estaria autorizado, né, digamos assim, a fazer a primeira operação. Esse mês nós estamos iniciando hoje, né, o mês de maio, então estamos aumentando aí o nosso R. O nosso R esse mês agora passará a ser de 800, então onde nós vamos arriscar aí no máximo R$800 por trade, né? Então seguindo aí aquele gerenciamento e aquela regra de nunca arriscar mais que 2% do capital alocado para trade, né? Dando uma olhada no gráfico diário também, né? Tivemos aí uma forte perna de baixa, né? Então o mercado veio aqui, se a gente for observar, o mercado já tem trabalhado numa lateralidade aqui no diário, né? Então uma correção aqui após essa tendência de alta, essa puxada, né? Tem uma correção aqui de uma, duas ou três pernas, né? Uma, duas pernas, também o mesmo aqui para alta, então aqui nós temos uma lateralidade e agora o mercado vem trabalhar na parte inferior dessa lateralidade, né? Mas pegando a última perna de baixa, né? Então tivemos aqui um rompimento e uma continuidade, né? Com fortes barras de baixa, né? Tem uma barra climática aqui de venda, né? Seguido de uma inside barra. Então aqui nós temos um microcanal, né? O mercado em um momento foi acima, né, de uma máxima anterior, né? Então isso, pensando como microcanal, há uma probabilidade de o mercado falhar realmente nessa máxima, mas também aqui é uma forte barra de tendência de baixa seguido de uma inside barra, né? E aí o Albrooks fala que nesses casos esse é um setup também de compra, né? Então compra acima dessa máxima anterior, isso poderia ser uma boa expectativa para o mercado trazer uma barra de tendência de alta, no caso, né? Então se ele rompe aqui acima, é uma expectativa de se tornar uma forte barra de alta.
Mas enfim, não é algo que vá trazer, que eu vou me ater, né, isso para operar, mas fica visível aí a força dos vendedores nos últimos dias aí. Bom, eu estava buscando vender aqui em cima, né, mas queria uma falha aqui, um setup que, principalmente aqui falhando na máxima do dia, né, o mercado não chegou lá e já voltou para o meio da lateralidade, então sigo aí sem fazer nenhuma operação, né? Mas mantendo aí então a característica de um dia lateral, perna para cima, para baixo, falhas, múltiplas falhas, bons setups falhando, né? Então bom setup de compra aqui falhou acima, então isso é característica de TR, né? Então vamos ver o mercado dessa forma aqui. Bom, acabei fazendo uma compra aqui, foi bem rápido, foi um scalp, né? Então o mercado então vendo essa lateralidade, eu desenhei aqui o triângulo, né? O mercado então fez aqui uma H2, né? Então uma H1, uma H2, no que seria o fundo aqui, mais ou menos desse triângulo, né? Então uma boa probabilidade dele voltar para o meio do vértice aí do triângulo. Não decidi alongar nada disso, né? Então fui para um scalp, então stop alvo 1 para 1 aqui, porque como lateralidade ele pode realmente falhar aqui novamente, voltar, então preferi sair no scalp mesmo. Poderia ter buscado o outro lado do range, mas o ideal é operar scalp, né? Então compra baixo, sai no meio, vende alto, sai no meio, né? Se ele tentar romper aqui esse triângulo, né, e aqui ele não tinha nem tocado, né, na linha, né? Se eu tivesse, por exemplo, vindo abaixo, falhado e voltado, talvez eu entrasse tentando esticar um pouco mais para o outro lado. Mas eu acho que, mas assim, eu estou mais confortável, estaria mais confortável também em fazer isso no lado dos vendedores, né? Então se o mercado vier realmente aqui acima, né? Então se ele vem acima, que seria mais ou menos isso aqui, né? Deixa eu desenhar aqui rapidamente. Alguma coisa parecida com isso aqui assim, né? Se ele rompe aqui assim, e aí falha aqui em cima e devolve uma outra barrinha aqui de baixo, aí sim eu buscaria vender, e aí talvez iria para um swing buscando aqui o outro lado, ou até mesmo o meio, né? Que aí já seria um swing, mas vendendo mais alto, né? Então seria isso. Bom, seguimos aqui, né, na leitura. O mercado estava, como eu comentei, né, estava aguardando que ele viesse, né, testar preços mais altos. Isso não aconteceu. Veio fechar aqui já esse gap, né? Então na lateralidade o mercado ele vai fechando os seus gaps, né? Então tinha ficado um gap aqui nesse rompimento, o mercado foi lá, fechou, depois ficou aqui também pelos compradores, né? E agora o mercado vindo atingir aqui esse preço, então são possíveis alvos aí, né? Claro que o mercado continua ainda dentro desse range, né? Esse range curto até, apesar da abertura aqui ter dado essa perna mais alta, mas agora nesse meio que ele fica um range bem curto, então fica bem difícil, né, para a gente conseguir operar. O ideal seria realmente um rompimento e uma falha para a gente tentar pegar nas extremidades, né? Então aqui não é uma região razoável, né? Principalmente aqui onde ele está agora, que está aqui na região de 50%, que é o meio da lateralidade. Aqui a gente está querendo sair, né? Então o ideal é ficar de fora aí aguardando. Tô com o sentimento, né? Aí é uma coisa meio de sentimento mesmo, de que possa haver realmente um rompimento. Isso lembrando que o triângulo ele é um modo rompimento, né? Então ele é um breakout mode, né? Como diz, né? Então é um modo rompimento. Isso aqui ele vai se comprimindo, né? Então o mercado vai se comprimindo aqui até que uma hora ele explode para algum dos lados, né? Quanto mais barras, né, vão se acumulando dentro desse triângulo, dentro dessa lateralidade, mais as probabilidades elas vão se equivalendo, né? Então vai ficando vai ficando sem uma expectativa maior para algum dos lados, né? Então acaba sendo 50% de chance de romper para cima ou para baixo, né? Então
ainda aqui a maior probabilidade é dele continuar falhando, né? Mas o que eu ia comentar aqui, o meu sentimento, aí é sentimento, né? É que esse rompimento seja para baixo, né? Então eu não vou operar o rompimento, né? Vou esperar. Também não vou comprar agora aqui, como postando na falha. Como falei, estamos no modo rompimento, né? Então pode ser que isso rompa aqui com força e eu não consiga nem ter oportunidade para sair, né? Então eu vou aguardar um pouco aí para ver como é que ele vai se desdobrar. Se ele romper e falhar e retornar para dentro do range, eu tento aí comprar baixo se for baixo ainda dentro do triângulo, né? Então veja, mais uma boa barra de baixa fechando na mínima. Lembrando que muitas vezes isso aqui é uma armadilha, mas como falei, há um sentimento aí de um possível rompimento, né? Então eu não vou entrar aqui comprando, buscando um retorno para dentro nesse momento. Bom, então o mercado expandiu aqui, né? Rompeu a linha de triângulo, veio testar agora a mínima do dia, né? Anterior. Então até o Albrooks fala, né? Para a gente não ficar armadilhado, né? Não seja armadilhado com um aumento de momento, né? Naquilo que parece ser um rompimento em testes de extremos de lateralidade, né? Então muitas vezes isso aqui vem rápido, vem forte, a gente imagina que isso é um rompimento, se antecipa, o mercado volta aqui, que é a maior probabilidade, e você fica preso, né? Então o mercado pode, claro, romper para baixo, mas nesse momento a probabilidade maior é de falhar. Mas, como comentei aqui em cima, eu aguardava realmente, tinha um sentimento, né, na verdade, de que pudesse haver algum tipo de rompimento nessa direção, né? Enfim, agora é avaliar aqui, né? Então o mercado rompeu essa linha de triângulo. Vamos avaliar se esse será um rompimento mesmo, se ele vai romper a mínima do dia, se será um rompimento saudável, o mercado vem buscar preços mais baixos, ou se isso aqui foi só um teste da lateralidade. Eu confesso que estou, de alguma forma, esperando que realmente isso se expanda para preços mais baixos, né? Mas nesse momento não tem muito o que fazer, né? Não tem como eu vender baixo antes do rompimento, né? Estaria vendendo baixo nessa lateralidade, e então o ideal seria esperar se efetivamente vier um rompimento, uma correção, e aí se entrar na correção. Nesse momento aqui, operações só apostando na falha, apostando que o mercado vai continuar dentro desse range aqui desse TR, né? Bom, o mercado então aparentemente vem falhando aqui, né? Então, 2Gzinho. A gente percebe até que o próprio rompimento, né? Ele não tem, apesar, né? Claro, são 1, 2, 3, 5 barras de baixa nesse teste do extremo, mas você percebe, né? Uma forte barra de rompimento com uma continuidade ruim, né? Assim, uma continuidade razoável, né? Foi uma barra de baixo, mas é um 2G, né? Aí uma outra barra de baixo com pavio inferior e continuidade 2G. Então isso são detalhes, né? A gente vai observando a continuidade, ela não é tão boa quanto parece, né? Então isso é mais característica efetivamente de uma perna de tendência dentro de uma lateralidade. Eu não vou comprar esse primeiro, poderia ter comprado aqui nessa primeira essa H1, né, que seria o fundo da lateralidade, mas vou ser um pouco mais conservador, aguardar aqui o mercado, se possível, né, se ele me der essa oportunidade se tiver uma H2 aqui, né, então uma retomada aqui, e aí um segundo setup, uma segunda entrada, aí eu tenho mais probabilidade, dissipa um pouco, né, essa força, apesar de uma perna forte de baixo, então uma H2 aqui me traria mais probabilidade, e aí compraria buscando aqui um scalp no meio desse TR aí, né? Bom, o mercado a princípio não me deu aqui a oportunidade que eu buscava, né, de uma H2, então já veio falhando aqui, já começa a voltar aí para dentro do TR, né? Mas vamos aguardar, né? Às vezes isso aqui falha, pode ser que ele me dê aqui uma oportunidade. Bom, o mercado então fez uma correção na média, voltou falhando aqui, né? Eu acabei vendendo, foi muito forte essa retomada aqui,
vendi, assim que o mercado fechou, assim que fechou essa barra aqui, vendi e estou indo para um alvo aqui de swing, né, stop aqui acima dessa barra aqui de rompimento, né, onde retomou. O meu alvo está aqui, um alvo aí mais ou menos 2 para 1, 3 para 1 quase. Vamos ver se tem uma forte continuidade, importante essa barra fechar bem, né, fechar bem longe desse ponto de rompimento, né, lembrando que estamos aqui, eu entrei até antecipando, né, um rompimento desse TR. Então o ideal para mim é que o mercado ele feche uma boa barra de baixa aqui e não volte, porque se ele falha aqui, a gente tem uma probabilidade dele voltar para dentro dessa lateralidade aqui, ó. Então o ideal é que essa barra aqui ela tenha uma continuidade. Falta aí 1 minuto e 50 ainda, isso é muito tempo, né? Mas vamos aguardar aí então como o mercado se desenrola a partir dessa barra aqui. O alvo então está no projetado do TR. Guardar aí, pode ser uma armadilha, né, uma segunda perna, mas pela força aí eu acredito que o mercado tenha pelo menos mais algum tipo de continuidade. Bom, o mercado fecha então aqui essa barra de rompimento, um pavio aqui no fundo, né, mas acho que razoável, né, dentro desse do que é esperado, aqui tendo uma pequena falha, e a gente aguarda então aí, vamos ver como é que o mercado se desenvolve a partir aqui desse rompimento, né, se vai ser um rompimento, tende a ser um rompimento saudável, o mercado se tiver uma continuidade. A ideia aqui é buscar um projetado e ao menos uma segunda perna, né? Então rompimentos eles trazem essa expectativa, né? Vamos seguir aí, então aí na operação. Bom, o mercado fechou então com essa inside bar, uma boa até inside bar, né, de alta aqui, mas nesse contexto ela não indica absolutamente nada, né? Uma inside bar de alta contra um rompimento não tem significância nenhuma, mas ela é uma L1, né? Então passou a ser uma L1 aqui para os vendedores. Então vamos ver como é que vai se comportar aqui quem está vendendo, né, abaixo dessa primeira correção, né? Então quem vendeu aqui nesse momento, o mercado demonstrando aí uma certa resistência, mas vamos ver quem está vendendo aqui. Aqui seria até um ponto para adicionar, né? Se eu estou realmente confiante nesse rompimento, essa L1 aqui seria um momento aqui que eu poderia até adicionar adicionar lotes aqui à minha posição, acreditando que o mercado vem realmente buscar preços mais baixos, né? Eu não vou poder adicionar, não vou poder fazer mais nada aqui, porque a mão que eu entrei, ela já entrou, eu já estou com um stop acima dessa barra, então acho que é o stop que está no ponto correto aí, né? Então é o início do rompimento, né? Vendo isso como um rompimento, então aqui não tem muito o que eu fazer. Se eu adiciono aqui nessa L1, eu teria que trazer meu stop para cá, né? Para cima dessa máxima anterior, pelo menos. Então não acho que faria muito sentido. Pelo menos nesse momento eu prefiro não mexer. Vamos ver se o mercado consegue romper, né, essa mínima. Vamos ver se ele consegue. Ele fez nova mínima aqui, né? Então isso já é um pequeno ponto de pressão vendedora aí, né? Mais um ponto aí para os vendedores. Renovaram a mínima e a partir daí observar se o mercado consegue efetivamente ter aqui uma continuidade em relação a esse rompimento, né? Bom, o mercado então teve aqui um rompimento dessa bandeirinha, né? Então o mercado teve uma pausa, lembrando que no método Price Action do Brooks, qualquer pausa numa tendência, ele entende isso como uma bandeira, né? Então vemos aqui uma bandeira, uma pausa, né, após esse rompimento, e o mercado então rompendo aí essa bandeira e seguindo aí na expectativa de rompimento, né? Então a expectativa seria um movimento projetado e ao menos uma segunda perna, né? Bom, o mercado continuou aqui esse rompimento, falhou aqui nessas mínimas aqui as mínimas, né? Então não teve continuidade. Puxei meu stop aqui pro 0 a 0 depois que ele deu um alvo de scalp aqui, mas começou a corrigir muito, então acabei saindo aqui da operação. Então fechando aí, né, resumindo o dia, fiz aí primeiro uma operação
de uma compra aqui, né, que seria a compra do triângulo, né, baixo nesse triângulo, um scalp, né, então foi uma operação rápida, curta, 1 para 1, e depois uma venda aqui apostando nesse rompimento, com stop aqui em cima. Meu alvo era próximo aqui a esse projetado, seria um alvo aí 2,5, quase 3 para 1, mas pelo horário aí e pelas correções e pela fraqueza, né, que o mercado demonstrou aqui, eu acabei então zerando aqui a operação. Então duas operações aí no dia, praticamente 2 R's aí, então foi um bom dia. Então é isso, então encerrando aí por hoje, e vamos aí para ver o que o mês de maio nos traz aí para frente, beleza? Valeu, é isso aí, até a próxima, um abraço.